Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu arrumar aqui o celular. Passando aqui para desejar a você uma excelente quarta-feira. Que Deus venha abençoar o seu dia, venha ser um dia próspero em tudo que você colocar as suas mãos, que venha ser abençoada. Mas, se acontecer os seus imprevistos também, não se assuste. Tá? A habilidade de conseguir se adaptar a cada momento ali é a mais importante dentro de todo esse nosso processo de evolução, de crescimento, né? Porque a gente projetamos as coisas, a gente projeta as coisas, porém nem sempre ocorre como o projetado. E as pessoas, muitas das pessoas, elas se perdem nesse processo, elas ficam desiludidas quando olha e vê que não saiu conforme elas esperavam. Isso daí, em partes, é imaturidade, né? Em partes é imaturidade. Tá? Aí elas se perdem. Ah, projetei tal coisa no dia. No meio, lá, sei lá, para as 10, meia, 11 horas, acontece um imprevisto, pronto, praticamente o resto do dia ela perdeu. Falando de 8 horas, vamos dizer assim, de trabalho, por exemplo, se acontecer um problema em 10 e meia, 11 horas, ela ainda tem metade do período à tarde. Mas as pessoas que não têm essa flexibilidade de saber se adaptar ali na hora, resumindo, ela perde o restante do dia. Tá? Então, eu acredito que você ter esse entendimento logo de início, né? Mesmo que você faça a sua projeção na segunda-feira, que você está ali atento, observando, fazendo os ajustes, né? Com os pequenos ajustes constantemente, mesmo assim, você ter o entendimento que nem sempre as coisas ocorrem como planejado, ter esse entendimento logo de começo, eu entendo isso como algo muito importante. Espero que você venha entender isso também. Mas, vamos lá. Voltando à questão também. Isso não é desculpa, tá? Isso não é desculpa. Porque muitas pessoas não dão o seu melhor. Não dão o seu melhor, tá? E aí, quando não consegue os resultados esperados, né, eles falam, mas é assim mesmo, né? É a primeira vez que eu tô fazendo. Eles têm várias auto-justificativas para si mesmo em relação a não ter conseguido aquilo. Então isso é algo que nós precisamos também nos atentar, tá? Primeiramente, você tem que dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Você deu o seu melhor, aí não conseguiu atingir o seu objetivo como esperado, mas pelo menos você deu o seu melhor. Agora ali você vai identificar o que faltou e fazer a melhoria, tá? Então nós temos que estar comprometido, né, com a nossa causa, né? Então, hoje é quarta-feira. Eu já falei em alguns vídeos anteriores. Para mim, a quarta-feira a sensação é que estamos realmente assim no meio da semana. Então, é um ponto, um pico, um ponto de virada interessante para nós, considerando a semana. Então, teve segunda, terça, hoje agora estamos no meio da semana. Como que foi até o dia de hoje? Foi bem? Não foi muito bem, não. Então, agora é o dia de você poder... então não tive o resultado como esperava, me programei ler 5 folhas de livro, né, todo dia, mas não li. Então, o que eu vou fazer a partir de hoje? Por que eu não consegui ler? Por que de manhã cedo eu tô acordando um pouco... Hoje é o caso da minha filha aqui, né? Ontem dormiu mais tarde, fui acordar ela quase agora, com a dificuldade... Né? Então, por que eu tô acordando cansado, cansada e não tô tendo muito a performance minha tá caindo? Por quê? Você dormiu tarde demais, ficou maratonando a Netflix, é um exemplo, né? Então, assim, nesse momento, dá uma observada, analisada e ver, o que eu preciso melhorar para que eu recupere o restante, né, da semana, né? Assim, que possa ter bons resultados, né? Então, essa análise na quarta-feira é importante, né? Fazemos esse ajustezinho para que não temos o restante da semana também como prejuízo, vamos dizer assim. Hoje, gostaria de falar uma coisa com vocês que eu estava aqui refletindo hoje cedo, tá? Uma situação... dentro do meu coração,
eu tenho uma questão que eu prezo muito, que é Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e depois mesmo na idade adulta, depois de velha, ela não se desvia. Eu já mencionei isso em algum vídeo anterior, que essa é uma passagem que tem na Bíblia, né? E eu vivenciei essa comprovação, né? Foi de uma forma meio inusitada, né? Foi lá no Japão, quando eu tinha um convívio com pessoas muçulmanas, né? Eu tive 2 mentores muçulmanos na minha trajetória, né? Quando eu estava no meio mesmo lá do meu aprendizado, dos meus discipulados, né? No início, quando eu iniciei. E eu tive a graça de ter 2 muçulmanos. O pessoal muçulmano, né, no contexto geral, mundialmente, é bem visto assim, meio que negativo, né? Chama de terrorista, não sei, até pode, essa palavra, né, não vou nem falar, né, hoje em dia. Mas, como pessoas, são pessoas excelentes, sabe? São de um coração muito quente, né? Quando eles gostam da gente, realmente cuida da gente. Eles tinham um carinho muito grande comigo e me ensinavam como se eu fosse, né, um filho ou um sobrinho deles mais novo, sabe? E eu tenho muita gratidão com eles, né? Pelos aprendizados que eles me proporcionaram, me ensinaram, né? Algumas das coisas eu apliquei, outras não. Muito cedo, um deles me ensinou: se você quer crescer na vida, esteja no meio de pessoas mais evoluídas do que você. Que é tipo, vamos dizer, a base do que hoje se fala tanto aí, o tal do network, né? No entanto, antigamente não carregava esse espírito nojento que o pessoal hoje em dia tem trazido através das 48 leis do poder, né? Que assim, tirar proveito, venha a mim o meu reino, só e acabou, né? Não, antigamente realmente era movimento de pessoas que se juntavam realmente para se ajudar ali, né? Dava a mão um pro outro, um ajudando o outro, um puxando o outro, né? Porque eles entendiam, né, que quando todo mundo está bem, né, o grupo, tudo ali flui melhor. E ele me ensinou isso bem cedo. E isso foi uma das coisas que eu acho que eu talvez não apliquei muito bem, né? Participei já muito de reuniões, Rotary Club, por exemplo, quando cheguei aqui no Brasil, em algumas outras organizações, mas eu nunca gostei muito de estar tanto ali inserido nesses meios, né? Mas em questão de aprendizado, eu tive isso muito cedo, quando eu tinha uns 23 anos para 24 anos. Foi quando ele me ensinaram isso, né? Não só de forma teórica, filosófica, mas através de exemplo real. Que essa pessoa, sim, ele foi para o Japão como professor de inglês. E chegou no Japão, né? Casou com uma japonesa. Deus abençoou ele, né? Ele se chama Allah, né? Allah abençoou ele. Ele era dono de uma frota de concessionárias no Japão. E é muito raro um estrangeiro, né, ter seu business lá no Japão. Ele era dono de uma frota, né, de concessionárias no Japão, de carro. No país dele também tinha vários restaurantes, vários empreendimentos no país dele. Não era uma pessoa já assim milionária, acho que seria assim essa expressão, né? E me cuidava de mim com muito carinho. Tenho saudade deles. E dentro desses ensinamentos deles, né, ele me ensinou algumas coisas, e uma delas eu consegui ver, foi através da vida deles, né, nem foi ensinamento, vamos dizer assim, através da vida deles, observar eles, eu identifiquei que realmente quando você ensina uma criança corretamente, quando ela é pequena, mesmo depois de velha, ela não se desvia. E eu vi isso na vida deles através da devoção deles. Por exemplo, eles são orientados né, como muçulmano, né? Eles são orientados na ideologia religiosa deles, né? No caso, eles fazem o quê? Eles têm as orações, né? Existem duas linhagens, uma eles fazem 5 orações ao dia e na outra eles fazem 3. E era interessante que na ocasião assim, a gente vivia no meio de muitas pessoas, no caso alojamento,
E assim, eu observava eles que quando dava o horário, né, deles fazer o devocional deles, poderia estar acontecendo o que fosse, poderia estar o barulho que fosse. Eles, sabem, eles começavam ali o ritual deles e eu não via um pingo sequer de distração. Isso foi muito marcante numa certa ocasião que estava tendo um jogo mundial de futebol e o país deles estavam no campeonato fazendo ali, bem na ocasião. E ele estava ali orando e ocorreu que houve um gol. Não me lembro se foi o time deles que fez gol ou tomou gol. Só sei que todo mundo vibra nesse momento, né? Gol, né? E eu fiquei olhando assim, nem sequer o olho dele fez assim, ó. E isso, para quem estuda psicologia, essa questão, né, do ser humano, né? A psique humana sabe que dominar esse reflexo aqui, ó, é uma das coisas mais difíceis que tem, porque isso aqui ele funciona como reflexo automático. Alguém toca em você, você fala, oi? Alguém chama você, oi? Entendeu? E ainda mais uma coisa que eles gostam, que eles são muito fervorosos para jogo. Aí quando tomou gol, e eu fiquei olhando assim, o olhar dele, nem sequer o olho mexeu. Eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus. Aí a ficha caiu, tum. Realmente, ensina a criança no caminho que deve andar. Depois, mesmo de velha, ela não se desvia. Ela se desvia se ela quiser. Porque elas estavam num país longe do país natal deles, longe dos seus pais. Não tinha ninguém ali no pé deles para pegar eles. Falar, olha, você tem que ficar, tem que orar, tem que seguir a regra. Não, mas ele seguia espontaneamente. Eu já cheguei a falar também aqui, por exemplo, eu mesmo. Eu tenho muitas coisas que hoje eu vivo, que eu vejo assim, meus pais, né? Hoje meu pai especificamente, minha mãe já partiu, já foi para Deus a recolheu, mas meu pai ainda é em vida. E eu vejo que muitas coisas ainda eu vivo que meu pai me ensinou que ele não vive. Eu vejo que isso é o reflexo. Como eu fui bem orientado quando era pequeno, então hoje eu sei que é o certo, eu sigo, mas não mais por meu pai, minha mãe tá em cima de mim. Não, eu sigo hoje espontaneamente, de mim mesmo, que eu sei que é certo, então eu escolhi viver, né? E então isso é muito importante. Isso é o que rege todo o meu projeto que eu tenho. Hoje eu faço treinamentos para adulto também, mas o meu foco sempre foi as crianças. Capacitar, ensinar elas desde pequena, né? Para que aí depois, assim, você cuidando delas quando elas são pequenas, você garante ter meio que uns 70% do futuro delas. Então você que é pai, você que é mãe e se preocupa com o bem-estar dos seus filhos, antes de se preocupar em dar condições financeiras, brinquedo, celular, jogo, foca em deixar para eles ensinamentos de qualidade, moldar o caráter deles, tirar um tempo para dialogar com eles, mesmo sendo pequeno, tem vezes que eles vão falar coisa nada com nada, mas dá uma atenção, ouvir, você estimula eles a raciocinar, porque o sistema num contexto geral, hoje em dia, ele é formado ao que? É criar pau mandado, ou seja, faça isso, faça aquilo, preparar, apontar, já! A gente é ensinado dessa forma desde a escola, desde o jardim de infância. Então, se nós em casa não tirar um momentinho de ensinar eles a raciocinar, eles vão levar uma vida que nunca, tipo assim, sem escolha. É o que o sistema propor colocar na frente deles, eles vão só viver aquilo. Isso um pouco é uma vida um pouco meio triste, né? Então, assim, é importante, sabe, a gente ter essas considerações e investir um tempinho neles. Isso em nenhum momento está relacionado a dinheiro. Em nenhum momento está relacionado a dinheiro. Nós pais, a gente adulto, a gente fica na correria no dia a dia querendo melhorar as situações, as condições para os filhos e tudo mais. E muitas vezes deixamos de ver essas coisinhas básicas, né? Então, estou falando aqui para conscientizar, se caso você já faz, parabéns, continue fazendo. Caso ainda não faz, dá uma atenção. Não é a escola, os professores não são responsáveis pela educação dos nossos filhos, somos nós. E hoje as crianças de hoje em dia é bem diferente da nossa época. Na nossa época os professores davam umas reguadas na gente, colocavam a gente de castigo. Hoje em dia não pode, tem lei, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil até fiquei pasmado, uns criançadas aí, né, de 12, 13 anos, falando que vai pôr o professor no pau, que não sei o quê. Eu falei, oxê, as coisas mudou. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelos meus castigos, as minhas broncas, os meus mentores bravos que Deus colocou na minha vida, porque hoje tem eu
Se fosse cuidar de forma muito blanda, guiado de uma forma muito blanda, sem tomar umas varadas na hora certa, talvez eu nem estaria aqui para contar a história, né? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, na Bíblia tem uma mensagem que fala assim: quem ama, educa, né? E o pai que não dá as varadinhas na hora que precisa, né? Depois no futuro ele sofre. Aí não adianta chorar o leite derramado, né? Como diz o ditado popular, né? Então, eu me preocupo muito, sabe? E ainda me cobro muito. Eu sou um pai, assim, em partes, né? Um pouco consciente, mas ainda sinto tanta falta, né? Eu gostaria de ter uma condição melhor para estar ajudando muito mais, estar muito mais presente na vida dos meus filhos, né? Porque nós vamos partir daqui, eles ainda vão ficar um tempo aqui. E qual é o preparamento que nós estamos fazendo para eles, né? Porque a sociedade nossa humana é parecida com o animal, né? Os fortes comem os fracos. E qual está sendo o meu preparamento? Qual está sendo o seu preparamento para os nossos filhos? Criando crianças fracas para ser comida dos mais fortes? Então, é uma coisinha de se refletir, né? Hoje é uma quarta-feira, no meio da semana, estamos mais tranquilos. Outra coisa que eu estava refletindo aqui é tomarmos muito cuidado o que a gente fala perto dos nossos filhos, tá? Eu tive uma caminhada, né, com muitos altos e baixos, vários picos aí, né, passando na beira do abismo, né? Tô vivo aqui pela misericórdia de Deus. E algumas coisas é a escolha pessoal, né? Então a gente acaba tendo que sofrer no caminho. Mas vou dar um exemplo de uma situação. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu ouvi o meu pai conversando com um tio meu, falando de um determinado livro que o meu avô, o pai do meu pai, tinha. E a história era mais ou menos assim, meu pai falando assim: olha, quando eu era mais novo, ocorreu uma situação que teve um vizinho nosso, chegou lá em casa e falou pro papai, né, seu Manuel, o senhor tem um tal de um livro aí na sua casa, que esse livro aí, o senhor some com esse livro quanto mais rápido possível. Por quê? Se as autoridades descobrir que o senhor tem esse livro em casa, eles vão pegar o senhor e vão dar-lhe uma surra no senhor, tá? Então, olha, pega esse livro aí, desaparece, consome com esse livro. Principalmente o senhor que tem crianças em casa, esse livro aí não é um livro bom não, tá? E aí ele contou também um pouquinho antes dessas histórias, o que esse livro proporciona às pessoas. Esse livro é um livro até assim famoso, acho que talvez muitas pessoas já ouviram falar, é o famoso Capa Preta, o livro de São Cipriano. Eu ouvi essa história que falava que pessoas faziam um ritual, se transformavam em toco, em cupim, né? Tem umas histórias lá, a pessoa fugindo da polícia, aí a polícia nunca achava essa pessoa, e aí quando ia ver, ela se transformava num toco de árvore lá, um cupim, né, e enganava a polícia. E assim, quando é pequeno ouvindo aqui, parece engraçado, que legal, né? Ouvia dessa forma, e eu tava ali, só por perto ali, eles nem estavam falando pra mim, estavam conversando entre si, mas eu tava ali perto, no ambiente, ouvindo aquilo, e aquilo foi ficando na minha mente. Inclusive, recentemente, um amigo meu mandou um vídeo pra mim, de um jovem fugindo, fugindo de uns outros criminosos, e numa esquina assim, ele faz uns gestos assim, deita no chão, na calçada, no chão. Aí os bandidos começam tudo a vir, que eu acho que estava procurando ele para matar ele, né? Eliminar ele, aprontou alguma coisa. E eles passavam na rua, em pleno dia assim, passava do lado dele, não sei se é dia, né? Tava preto e branco, mas assim, passava na calçada, ele tava deitado na calçada e eles ficam passando para um lado e para o outro, na frente dele e não enxerga ele. Teve um outro que ainda pula por cima dele, que é uma grade, ele sobe na grade para ver se ele não está escondido dentro lá na casa atrás, passa por cima dele e não vê ele. Ele me mandou esse livro, esse vídeo, eu olhando lá, depois eles falaram, São Cipriano, e eram exatamente as histórias que eu ouvi meu pai falando. E essas histórias eu ouvi, ficou na minha mente. E quando chegou na minha adolescência, a partir dos meus 14 anos, estava meio revoltado com a vida,
né? Eu começava a só ficar nas noites para cá e para lá na bagunça. E teve uma ocasião entre 15 para 16 anos que eu lembrei desse livro, eu fiquei atrás desse livro, pesquisando de toda quanto é forma, tentando comprar esse livro. E assim, eu acabei não conseguindo naquela época não existia internet, essas coisas, né? Então assim, não consegui, graças a Deus. Tive um contato com umas pessoas, né, que eram envolvidas com essas coisas e conversando com eles e tudo lá, eles me ensinaram bastante coisa. Daí eu comecei umas busca doida, né, sobre essas questões de misticismo, ocultismo, durante um tempo, na minha adolescência. Investi um tempo atrás dessas coisas, né? Hoje, como eu falei, eu sou cristão por escolha consciente, né? Não por seguir uma tradição religiosa, familiar, não. Isso é por escolha pessoal minha. Hoje eu sou cristão, né? Tenho a Cristo como o meu Senhor e o meu modelo, né? E a Bíblia como o meu manual de conduta. Mas na minha adolescência, eu busquei né, li muito literatura, estudei bastante sobre diversas linhagens religiosas, né? Lá no Japão, budismo, hinduísmo. E assim, aprofundei nessa busca que eu identifico que foi uma coisinha que eu ouvi quando eu tinha 6 anos de idade. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos tomar muito cuidado no que nós falamos perto dos nossos filhos. Tem assunto que você está conversando com outro adulto, mas você tem que observar se a criança não está ali por perto. Porque tem conversa que você pode estar falando, não de forma negativa, como foi esse caso. Meu pai estava falando, admoestando, né? Uma história que meu avô foi admoestado, ele contou essa história. Tipo, mas é uma admoestação. Olha, não vá para este caminho. Mas criança não entende. E o que ocorreu comigo? Eu fui atrás desse caminho. Por ter ouvido uma história falando, olha, não vá por esse caminho. E hoje em dia é interessante, hoje com vídeos, né, tá tão comum hoje em dia, né? Shorts, TikTok, Kawaii, esses videozinhos curtos. Meu pai mesmo, eu vejo ele direto compartilhar lá do TikTok, então é a rede que ele sempre tá olhando. Então tá muito comum hoje em dia os vídeos. E tem tantos vídeos que eles fazem um vídeo como se fosse uma admoestação. Olha, atenção pessoal, cuidado com isso. Olha, evitem isso. O vídeo, no contexto geral, parece ser positivo. É um vídeo de admoestação. Só que em muitos casos, esse vídeo ele tem o efeito contrário ao efeito que supostamente eles desejavam que tivesse quando criaram o vídeo. É um vídeo de admoestação. Olha, dando um conselho, olha, não siga por esse caminho. Mas em muitos dos casos, esses vídeos funcionam ao contrário, acaba induzindo pessoas para esse caminho. Então nós precisamos tomar muito cuidado também com qual é o tipo de conteúdo que nós consumimos e que nós olhamos ali rapidamente e levianamente saímos compartilhando. Tem vezes que você está compartilhando um conteúdo achando que está ajudando, né, a divulgar aquela ideia para ajudar as pessoas e pelo contrário você está ajudando a semear mais aquela ideia ruim, que na verdade você estava tentando admoestar as pessoas. Então, vamos tomar muito cuidado. Eu chamo isso de engenharia da informação. E a engenharia da informação é bem pesada, é bem profunda. E é através dela que as pessoas, o governo manipula a massa. Então, tome cuidado com o que você consome, com o que você compartilha. Tome cuidado com o que você fala perto dos seus filhos. E aproveitando o dia de hoje, se tendo um tempinho, dá uma refletida. Como foi o seu dia, a sua semana até aqui, se precisa melhorar alguma coisa. Se você já é um pai, já é uma mãe, se você não tem essa dedicação assim, mediante a correria do seu dia a dia, dá uma observada e preste atenção que não é algo tão especial, você não precisa parar o dia para aquilo, pequenas mudanças que você pode fazer, situações que você pode introduzir ali na sua vida, no dia a dia. Se você busca seus filhos na escola, no caminho da escola até sua casa, perguntar, ó meu filho, ó minha filha, como foi seu dia? Ah, foi bem. Não, aí você aprofunda mais, foi bem, mas como? Do que você gostou?
Qual matéria que você ouviu hoje? Conta para mim. Eu costumo falar brincando com meus filhos, quando eu deixo eles na porta da escola, falar, lembra o que vocês vieram fazer aqui, né? Hoje mesmo, né? Fui falar isso, a minha filha mais velha até lembrou e falou, olha, é espionagem, que eu falo para eles, vocês vão para a escola espionar, e todo dia me traga uma informação nova para falar, para ensinar para o pai, para que o pai possa, né, ficar um pouco mais inteligente. Eu falo brincando com eles isso. Então, é a minha forma de fazer, não estou falando para você fazer assim, mas busque identificar a sua. Busque identificar a sua, tá bom? E que Deus venha abençoar o seu dia, lembrando, indiferente pelo que você possa estar a passar, ainda há esperança para você, você possui um grande potencial e com a maneira correta é possível você extrair, acessá-la. E esses vídeos que eu tenho compartilhado, essas dicas, são dicas para te ajudar a entender melhor como extrair esse seu potencial. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua quarta-feira, o seu dia. Fique com Deus.